quem Jesus se manifesta. Esse é o nosso assunto de hoje. Diz assim João 14, começando no verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Até aqui. Mas depois nós vamos mencionar os versos 26 e 27 também. Mas vamos ficar com esta leitura até o verso 24, que é o que Jesus fala no verso 21 e o que ele explica para Judas na sua pergunta do verso 22. E o que nós temos aqui? Algo que nós conhecemos bem e não é sequer a ênfase que eu quero dar neste momento. Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Sabemos bem disso. Quem ama de verdade demonstra esse amor em termos práticos. Temos inclusive estudado sobre isto. Na última quinta-feira foi, de uma certa forma, nosso assunto principal no estudo da quinta-feira, na última parte do capítulo 3, na primeira carta de João. Então Jesus diz: quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quem ama Jesus é amado por Deus, é amado pelo Pai. E ele continua: eu também o amarei. Então, quem ama Jesus tem o amor do Pai e do Filho. E aí Jesus fala: e me revelarei a ele, me manifestarei a ele. E Judas começa a pensar: Jesus é o Messias. Ele é o Cristo que havia de vir. O Cristo vai reinar. Cristo vai reinar segundo o entendimento judeu, segundo o povo de Israel, não apenas em Israel, mas ele vai reinar no mundo. Então Judas, como os demais discípulos que ainda não estão entendendo completamente todo o quadro, todo o plano de salvação de Deus para nós, seres humanos, Judas acha meio estranho, meio incoerente o que Jesus está falando. Talvez ele tenha pensado lá na sua cabeça: mas espera aí, a nós ele já se manifestou, nós já o conhecemos. Então Judas pergunta no verso 22, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Como se ele estivesse falando: o mundo é quem precisa saber que o Senhor é o Messias que vai reinar sobre todos. Que tal começarmos a tratar disso? Judas parece que está querendo empurrar Jesus para uma conquista, de repente até, por causa do poder que Jesus tem, um poder de
coerção na cabeça de Judas. E aí Jesus, no verso 23, ele vai responder a Judas praticamente com as mesmas palavras do verso 21, só que trocando os termos. Lá no verso 21 ele fala: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. No verso 23 nós lemos: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ou seja, Jesus falou a mesma coisa. E aí ele fala, no verso 21, aquele que me ama será amado por meu Pai. No verso 23 ele fala, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, no 21 ele fala, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele, e me revelarei a ele. No verso 23, é a resposta de Jesus. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Naquele que ama a Jesus. Morada naquele que por amá-lo obedece a sua palavra, aos seus mandamentos. Então percebam, ele usa mandamentos no verso 21 e minha palavra no verso 23, porque é a mesma coisa. Os ensinamentos, os princípios de Jesus para nós. E aí no verso 24, para enfatizar bem a sua resposta, Jesus fala a Judas e aos outros que o ouviam: aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O Pai e o Filho viriam e fariam morada naquele que o obedecesse e que estaria mostrando, portanto, que o ama ao obedecê-lo. E como é que Jesus faz isto? Enviando o seu Espírito Santo para habitar em nós. Então nós temos a Trindade, o nosso Deus Trino, habitando no nosso interior. Então Jesus responde Judas: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Porque aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Eu não vou me revelar a eles. O que Jesus está querendo dizer com revelar, então? No verso 26 de João, nós falamos que citaríamos este verso. Jesus fala assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. A revelação, a manifestação de Jesus é esta: o Espírito Santo em nós, convivendo conosco, andando conosco, nos ajudando. E o que mais nós temos em virtude desta revelação de Jesus a nós, desta manifestação de Jesus, não ao mundo e sim à sua igreja, aquele que o ama e obedece. Verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então nós temos de uma forma clara nesses versos o que é esta revelação de Jesus, o que é esta manifestação de Jesus. Não ao mundo, e sim àquele que o ama. E quem o ama? Aquele que lhe obedece. Então, vamos agora, neste verso 22, falar um pouquinho mais sobre o pensamento de Judas. No verso 22 ele diz: disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? O que Judas pensava? O mundo precisa entronizar Jesus.
Não é isso que de repente você pensa? E eu também? O mundo precisa conhecer seu poder, o poder de Jesus. Não é isso que nós pensamos? Sim, mas que poder? Nós, Judas pensava, não precisamos de sua manifestação, nós já o conhecemos. E Judas estava errado. Nós é que precisamos da manifestação cada vez maior de Jesus nas nossas vidas, inclusive em termos de transformação de cada um de nós. Quanto mais Jesus se manifesta a nós, mais nós nos tornamos iguais, semelhantes a Ele. Para Judas, o mundo serviria ao Rei Jesus e os discípulos seriam seu ministério. Eles estariam no poder. Sabemos, inclusive, que este era o pensamento dos outros discípulos, porque eles ficavam, certa vez, eles fizeram isto, pelo menos a Bíblia relata, disputando quem seria o mais importante, quem seria o primeiro, quem seria mais privilegiado no reino de Jesus, que seria instaurado. Então, esse era o pensamento deles. Em resumo, poder, fama, domínio, projeção. Isto era o que, muito provavelmente, podemos praticamente dizer com certeza, Judas pensava. Jesus poderia ser rei no mundo pela força, como os romanos. Este era o pensamento dos discípulos. Lembram-se de uma vez que os dois irmãos, João e Tiago, queriam que Jesus permitisse que eles ordenassem que fogo descesse do céu para consumir toda uma aldeia de samaritanos, porque eles não quiseram recebê-los. E Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. O que nós temos lá em Zacarias 4, verso 6? Olha, Antigo Testamento. Como Davi e em seguida Salomão, embora Salomão já tenha herdado de Davi o seu império, mas como eles dominavam o mundo de sua época, era pela força, era pelo poder, um poder político, um poder de escravidão. Eles eram reis nos moldes dos reis deste mundo. Então, em Zacarias 4, 6, nós lemos, não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu espírito. A conquista pelo poder do espírito é o que Jesus quer. Jesus quer ser amado. Esta é a conquista do mundo que interessa a Jesus. Por quê? Porque não se conquista o coração de ninguém pela força. A Jesus não interessa conquistar pela força, nem pela força, nem por violência, mas pela atuação do Espírito Santo, convencendo a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, trabalhando naquele coração para que a pessoa, de livre e espontânea vontade, queira receber a Jesus. É por isso que Jesus se manifesta àqueles que se decidiram em seu favor, se decidiram por ele, e não ao mundo. Porque então Jesus não se manifesta ao mundo? Respondendo ainda a Judas, de repente respondendo a nós nas nossas dúvidas dos dias de hoje, por que Deus não bota fim nisso tudo e não vem com seu poder? E não mostra ao homem quem é que pode fazer as coisas? Porque Jesus não se manifesta ao mundo. Por quê?
Em outros termos, podemos perguntar: o mundo não pode receber o Espírito Santo, já que nós falamos que a manifestação de Jesus se dá quando ele nos dá o seu Espírito Santo? Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Nas respostas de Jesus nós temos: porque o mundo não ama Jesus e a ele não interessa ganhar pela força. Porque o mundo não obedece às palavras de Jesus e a Jesus não interessa obrigar ninguém a obedecê-lo. Ele quer que nós entendamos que a obediência é importante, é inclusive a atitude de culto nosso a Deus, coisa feita do coração e não por obrigação. Por que é que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Por que Jesus não se manifesta ao mundo? Porque o mundo não vê e não conhece o Espírito Santo de Jesus. Isto nós lemos no verso 17. Espírito Santo que nós recebemos, Jesus fala neste verso 17 anterior do capítulo 14 ainda, aos seus discípulos: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. E o que Jesus fala ali, primeiramente, para os seus discípulos, mas hoje, para os nossos dias. Ele diz ali para os seus discípulos: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por que Jesus fala estará em vocês? Porque a partir da subida, a partir da ascensão de Jesus, o Espírito Santo viria e estaria na igreja, não simplesmente com a igreja, como nos dias anteriores a Jesus. Então, o que Jesus diz aqui no verso 17: o mundo não pode receber o Espírito Santo porque o mundo não o vê nem o conhece. Nós, Igreja de Cristo, nós o conhecemos. Em termos espirituais, podemos inclusive dizer que nós o vemos, nós presenciamos sua manifestação, seu ministério no mundo, aí sim, trabalhando para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é um convencimento através da força, não é uma conquista através da violência, mas da atuação do Espírito de Deus no coração das pessoas. Então, essa é a resposta de Jesus a Jonas. E aí nós pensamos: o mundo não conhece o Espírito Santo, não sabe quem é o Espírito Santo, não conhece Jesus, porque Jesus não se manifestou ao mundo, e sim à igreja. Ele se manifesta ao mundo à medida em que as pessoas creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele se manifesta pessoalmente, individualmente, àqueles que vão crendo. E a esses, a partir daquela primeira manifestação, ele passa a se manifestar, olha, todos os dias, inclusive, porque ele anda com você, ele anda comigo. Então ele se manifesta a nós a partir da sua, através da sua graça, da sua misericórdia, todos os dias. É ele que nos mantém em pé, é ele que nos sustenta através do ministério do seu Espírito Santo, que nos dá poder. A mensagem do mundo, qual que é? Já que a mensagem do mundo não é aquela mensagem que Jesus quer que eles aceitem. Sabe qual que é, principalmente nos nossos dias, a mensagem do mundo? O ser humano é a medida de si mesmo. Deve viver para realizar seus desejos e sua liberdade é o seu maior bem. É assim que o mundo pensa. E olha, parece uma frase bonita, uma frase profunda,
cheia de verdade, mas quando eles dizem o ser humano é a medida de si mesmo, deve viver para realizar seus desejos, a realização de desejos individuais é egoísmo. E isso nós temos visto no mundo. Sua liberdade é seu bem maior? De que liberdade o mundo fala? Escravidão aos vícios, à imoralidade, sem inclusive encontrar satisfação nelas? Porque se isso fosse verdade, eles não se revoltariam contra nós. Então, apesar de parecer muito bonito, este lema que o mundo segue, ele não é verdadeiro. A frase correta, na verdade, completa, é de Protágoras, base do sofismo, dos sofistas lá da Grécia Antiga. E ele, inclusive, e Sócrates, Aristóteles, eles se debatiam. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Esta é a frase de Protágoras que deu origem a, inclusive, tudo que se pensa nos nossos dias, tudo que os humanistas pensam, colocando o homem no centro de todas as coisas. Esta frase ela apresenta, na verdade, a defesa do relativismo nos nossos dias, inclusive, da subjetividade nos nossos dias. O que isso significa? Cada pessoa constrói a sua própria verdade. E nós sabemos que isto é uma tremenda contradição. Alguns exemplos apresentados são lógicos, mas eles não mudam a verdade em si. E sim a forma como as pessoas olham para uma determinada situação. Mas o mundo de hoje dá valor à subjetividade, a relativismo. Eles dizem que o homem tem o poder para determinar o valor ou o significado das coisas, criando a sua própria realidade. Tudo isso faz parte da filosofia dos nossos dias. As pessoas acham bonito divulgar isto, mas não pensam nas consequências do direito do outro, por exemplo. A destruição das famílias, por exemplo. A banalização da verdade em si. Com esse ensino geral de relativismo e subjetividade, o que o mundo termina fazendo? A fundamental importância do homem é se conhecer e saber a si mesmo. Como se ele conseguisse se conhecer e saber a si mesmo. E qual é o objetivo do homem nessa busca? De se conhecer e saber a si mesmo. Ele quer ser uma unidade de medida sadia e autorrealizada. Até hoje não conseguiu isto e nem vai conseguir. E o segundo objetivo desta filosofia humana dos nossos dias, a construção de uma sociedade mais humana, e eles entram em contradição. Qual que é o contraste que nós vemos aí com a palavra de Deus, com o ensino que Jesus quer que o mundo abrace, sem que ele, Jesus, tenha de ser violento para isso, porque ele não quer impor pela força. A palavra de Deus ensina: conheça Deus, seja um com o Pai, que é amor. É
daí que surge a comunidade justa e pura. E pensando no relativismo, na subjetividade, não dá para as duas coisas serem verdadeiras, não dá para estas duas proposições, a proposição dos humanistas, dos sofistas e a proposição de Cristo, não dá para as duas serem verdadeiras. Tanto não dá que o mundo rejeita a proposta de Cristo, porque a verdade ela é excludente, ela exclui outras alternativas. O homem é a medida de todas as coisas, o ser humano diz. Sabe o que essa afirmação faz? Ela coloca o homem no centro do pensamento. E o que nós lemos em Colossenses 3, verso 2? A Bíblia diz: pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. A Bíblia nos manda dar prioridade em termos de pensamento às coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Então, não dá para o homem se centralizar em termos de pensamentos acerca de si mesmo. O que mais a Bíblia fala? Mateus 6,33. Deus primeiro. Marcos 12, 29 e 31. O Senhor é o único Deus. Nós devemos amá-lo acima de toda e qualquer outra coisa. O segundo mandamento semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos. Inclusive, não é fazer o que eu gosto, o que eu quero, mas procurar atender a necessidade do meu próximo, daquele que convive comigo, da sociedade, da comunidade. Então há um contraste aí. Como Jesus poderia ser aceito pelo mundo se há tanta divergência? Só se houver renúncia. Porque Jesus, ele não vai ser violento. Ele quer conquistar o coração. E não se conquista corações através da violência. Daniel 12, verso 10, nós lemos assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. A quem Jesus se manifesta, a quem Jesus se revela, aquele que não quer mais ser ímpio, aquele que quer deixar a vida de ímpio, aqueles que escolherem continuar sendo ímpios, esses não serão purificados, não serão alvejados, tornados alvos, não serão refinados. Continuarão ímpios, porque não quiseram escolher Jesus. Estarão continuando a rejeitá-lo. Os sábios vão receber Jesus. Daniel 12, verso 10. E olha, para ser sábio não há necessidade de cultura. Há necessidade de refletir sobre estas verdades que são eternas. O verso 21, então, de João, capítulo 14, quando Jesus fala: eu também o amarei e me revelarei a ele. O que Jesus quer dizer com isso, então? Após a conversão de uma pessoa a Cristo, após a entrega da sua vida, a partir dali começa esta revelação, esta manifestação a que Jesus se refere. Faremos morada nele. Verso 26, o Espírito Santo.
nos lembrando os ensinos de Jesus, nos ensinando, nos iluminando, nos consolando, inclusive. Nós temos tantas questões difíceis neste mundo, as quais temos de encarar. O Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações e nós temos o equilíbrio que vem também de Deus. Nós somos equipados por Deus. Isto é a manifestação a que Jesus se referiu. Jesus se manifesta, se mostra, se revela todo dia a quem o ama. Porque Ele habita em nós, a quem lhe dá lugar para que Ele possa atuar. Qual o resultado disso tudo? O verso 27 de João 14, Jesus diz: deixo-lhes a paz. E é uma paz diferente da paz do mundo. É paz de Deus. É paz do Senhor, é sua graça e sua paz conosco. É nós vivendo nos benefícios daquilo que Deus nos proporciona. A nossa emoção, ao nosso espírito, ao nosso modo de ser, inclusive, sendo transformado, para que possamos aí sim, nós manifestar Jesus ao mundo, mostrar Jesus ao mundo. Isto é paz interior. A partir do Novo Testamento, o Espírito Santo é em nós. Mas antes de Jesus, o Espírito Santo estava com o povo de Deus, embora não habitasse no seu interior. E eu me lembro de Davi, porque quando a gente fala em paz, uma das pessoas mais amadas por Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi Davi. E Davi, ainda muito jovem, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas não ali naquela sua juventude. Isso aconteceria mais tarde, mas ele foi ungido pelo profeta Samuel quando ele era ainda bem jovem, na presença de todos os seus irmãos mais velhos e fortes do que ele. Num determinado momento, Davi é conhecido por Saul. Saul não andava mais nos caminhos de Deus, ele o contrariava. E Davi fazia tudo do jeito que tem que ser feito, ele era um homem temente a Deus. Saul sente ciúmes de Davi, Saul quer matar Davi. Davi foge para o deserto, sem ser culpado. Davi foge para não perder a sua vida. E o que é interessante, ele não foi ungido por Deus? Foi. Mas perceba como são as circunstâncias e Deus vai se mover em meio às nossas circunstâncias. Davi precisou fugir para não ser morto por Saul. Deus estava com ele, Deus o estava protegendo, mas ele precisava fazer a sua parte. E quando Davi foge, vai lá para a caverna de Adulão. É interessante como eles não tinham internet naquela época, eles não tinham nem jornais, não tinham imprensa. As pessoas sabiam das coisas. Sempre tinha alguém que sabia onde Davi estava escondido. Ia lá e o entregava para Saul. Sabe por que o entregavam para Saul? Saul era o rei, aquelas pessoas queriam ficar de bem com o rei, de bem com o poder, de bem com a fama, algum benefício se pudesse ter. E Davi? Bem, Davi não era o rei. Davi estava sendo perseguido e o exército estava do lado do rei. Então sempre tinha alguém para entregar Davi.
E Davi passou por muitas dificuldades, por muitos problemas. E quando ele está lá, sabe o que acontece? Eu acho interessante o verso 2 de 1 Samuel 22. Davi fugiu, foi para aquela caverna, sua família foi encontrá-lo lá, e nós lemos no verso 2 de 1 Samuel 22. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, com Davi. Como foi fácil arregimentar pessoas, como foi fácil formar um exército. Rapidamente, 400 homens se juntaram a Davi. Que tipo de pessoas? Em dificuldade, endividados, descontentes. Não, aí não está falando de pessoas fora da lei, não. Não está falando de arruaceiros, não. Quem dentre nós não tem dificuldades? Quem dentre nós, de repente, claro, aí a gente precisa tomar cuidado, mas quantos endividados nós temos entre nós? Talvez em virtude aí das atuais dificuldades do Covid-19. Descontentes, quantos há entre nós? É fácil arregimentar um exército, um grupo de descontentes. Davi, da noite para o dia, tinha 400 homens com ele. Deus estava ajudando Davi. Ele liderava esses homens que eram uma força para ele, para Davi. Enquanto ele fugia, ele não procurava enfrentar Saul. Ele não queria atentar contra a vida do ungido de Deus. E sabe o que é interessante? 1 Samuel 23, verso 13, capítulo seguinte, ele vai livrar Keila dos filisteus, mesmo fugindo. Ele vai livrar uma das cidades de Israel dos filisteus. E ali fala que ele tinha 600 soldados. De um capítulo para o outro já não são mais 400. E sim 600, aumentou 1/3. 200 a mais. Sabe o que eu acho interessante aqui? Como há pessoas em dificuldade, como há pessoas endividadas, como há pessoas descontentes no nosso mundo. Davi era uma delas e era um homem segundo o coração de Deus. Mas sabe o que acontecia? Deus estava trabalhando na vida de Davi. Deus o estava formando para que ele fosse o rei no devido tempo. Deus estava com Davi. Você tem problemas, você tem dificuldades, você de repente tem dificuldades financeiras, de repente seus problemas são relacionados à enfermidade, pode ser problemas relacionados a alguém que está te perseguindo, te aborrecendo, pode ser sua vizinhança, é o meu caso. Às vezes é difícil termos as nossas transmissões. E Deus sempre ajuda nessa hora. E acontece o silêncio. Mas nós temos dificuldades. E Jesus se manifesta a nós, nos mantendo em pé. No Salmo 31, versos 9 e 10, só para nós termos uma ideia do sofrimento de Davi, ele escreve assim: misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. De repente, Davi sentia não apenas uma questão emocional, mas ele estava sendo afetado fisicamente, dores físicas, em virtude do sofrimento. Mas ele nunca abandonou Deus, ele nunca deixou de confiar em Deus. Nesse Salmo 31, versos 9 e 10, ele relata o que nós lemos.
No verso 14 ele diz: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O Senhor se manifestava a Davi, o mesmo Senhor que nos nossos dias habita no nosso interior. A pergunta que precisamos fazer: obedeço às palavras de Jesus? Guardo seus mandamentos? É a esses que ele se manifesta. Tenho um relacionamento diário com ele. Ele não vai eliminar os nossos problemas, irmãos. De repente até difícil falar isto, mas ele não vai eliminar os nossos problemas. Ele vai caminhar conosco em meio a esses problemas. Na sua soberania, ele vai sim eliminar um aqui e outro ali, nos fazer vencer. Mas nem sempre Deus faz isto. Nosso papel, confiar, continuar confiando, continuar orando, continuar firmes. É como Pedro disse certa vez ao próprio Jesus, quando Jesus falou: vocês também querem me abandonar? E Pedro diz: e para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aquilo já era manifestação de Jesus na vida de Pedro. Nós conhecemos, nós sabemos pela leitura, exame das Escrituras, a diferença que Jesus fez na vida de Pedro ao longo do tempo. O grande apóstolo que Pedro se tornou líder da igreja, instrumento de Deus para a salvação de almas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7, nós lemos assim: é o apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo, que era seu filho na fé. Timóteo era muito jovem ainda, mas já era pastor. Então Paulo fala a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A gente estuda, a gente lê no comentário dos estudiosos. Timóteo era muito jovem, às vezes inseguro por causa desta juventude, às vezes discriminado também por causa dessa juventude, e tinha problemas de saúde, problemas estomacais. Paulo aconselha lá não beber só água, mas beber também um pouco de vinho para fazer melhor lá ao seu estômago, ao seu problema. Não sabemos exatamente qual era o seu problema. E Paulo aconselha Timóteo, que era pastor, nesta sua segunda carta pastoral, carta a Timóteo. Paulo fala para ele: Deus não nos deu espírito de covardia. Sabe o que parece que Paulo está dizendo? E Timóteo foi um grande instrumento nas mãos de Deus, um servo fiel de quem Paulo se orgulhava muito, inclusive, e elogiava. Mas sabe, Paulo diz a ele: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que isso significa? Esta é a manifestação de Jesus na sua e na minha vida, para enfrentar as nossas dificuldades, para enfrentar um mundo em colapso, que é o mundo de hoje, o mundo dos nossos dias, para lidar com nossos dramas.
Você tem o poder de Deus, o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus em nós. Você tem o amor de Deus derramado no seu coração para, inclusive, ser a ferramenta, a condição que te permita superar as ofensas, superar as mágoas, superar tudo aquilo que venha contra você e perdoar, fazendo com que aquilo não tenha mais efeito negativo na sua vida. É o amor de Deus em nós que faz isto. Poder de Deus, amor de Deus e equilíbrio, Ele nos dá equilíbrio para que nós vivamos do jeito que Jesus quer. Esta é a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Esta é a manifestação que ele comentava quando se referiu lá aos apóstolos e que Judas achou estranho. Jesus se manifesta a nós. Jesus se revela a nós. Ele habita no nosso interior. Ao mundo, ele se revela através de nós, através do nosso testemunho. Sabe, o mundo vai ser ganho para Cristo através da nossa vida. O amor de Deus em nós demonstrado a eles. É assim que o mundo pode também vir a pertencer a Cristo, jamais pela violência, jamais por qualquer outra forma, porque não é o propósito, o objetivo de Deus. A quem então Jesus se manifesta? A você e a mim. Ele não se manifesta ao mundo. Ele se manifesta àqueles que creem nele. Ele se manifesta àqueles que o obedecem, aqueles que têm suas vidas nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Que nós nos coloquemos diante de Deus para que a manifestação, a revelação de Jesus seja realidade em cada um de nós. Vamos nos examinar para que, se de uma ou de outra forma não for assim, para que consertemos, nos colocando diante de Deus neste sentido.